E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, a gente vai começar uma série aqui no nosso canal muito bacana falando sobre equipamentos. Sei que vocês estão com saudade aqui do canal falar de equipamento, fazer reviews de câmeras, de lentes. Vocês têm mandado aí, pedido muito a minha opinião, especialmente depois aí de quase um ano e meio sem falar de câmeras propriamente aqui no canal. Eu volto a falar de câmera para a gente reacender uma discussão que é o que se propõe esse vídeo aqui, que é a questão, por exemplo, eu tenho aqui do meu lado um equipamento que vai me custar mais ou menos uns R$ 1.800, R$ 1.900, com a nossa amiga a Rosana Cardoso. Se vocês não conhecem, eu vou deixar o telefone aqui da Rô. A Rô fornece equipamentos aqui para o nosso canal. E aqui do lado, pessoal, aqui então eu tenho uma T7 com uma 1855, e aqui do meu lado está uma 6D Mark II com uma cinquentinha, uma 50mm, mas a brincadeira que a gente fez foi com a nossa 6D Mark II e a 2470 série L2 do nosso querido Léo Andrades aí, que trabalha aqui comigo no canal, que dá apoio aí aos grupos de vocês. Eu peguei a 2470 do Léo e eu fiz alguns testes, pessoal, que vai deixar vocês aí bastante intrigados se vocês realmente precisam. Por exemplo, com a 6D Mark II com a 2470, a gente está falando aí de um equipamento de R$ 12.000 versus uma T7 1855 que vai custar um equipamento de R$ 1.900. A gente está falando aí de 6 vezes de diferença, a gente está falando de 10 mil de diferença dos equipamentos. E o que eu quero conversar hoje com vocês aí é até que ponto a gente precisa investir tanto num equipamento, que é a grande briga que eu compro aqui no canal há um tempinho, pessoal. A razão pela qual eu não trazer mais equipamentos aqui para dentro do canal era que justamente eu fazia um review lá de uma 100mm, eu recebia milhares de mensagens dizendo: César, eu preciso comprar essa lente, eu quero muito comprar essa lente, adorei as fotos que tu mostrou lá no teu review. E de certa forma a gente acabava incentivando aí a questão de um consumo que na prática ele acaba não se justificando, pessoal, porque aqui já é a primeira coisa que eu vou falar em relação a um comparativo de dois equipamentos, que é o seguinte: quando estamos iniciando, a gente quer algum tipo de muleta que faça com que as nossas fotos fiquem melhores. E o que a gente pensa que a gente precisa? A primeira coisa, a gente precisa de um equipamento melhor, ou eu preciso de uma câmera melhor, ou eu preciso de uma lente melhor. Dificilmente a gente vai entender que, por exemplo, eu preciso aprender a trabalhar com flash, ou eu preciso aprender a trabalhar melhor com edição, ou eu preciso aprender novas técnicas de captura. Então, eu quero provar esse ponto aqui para vocês e por isso eu estou me propondo a fazer experimentos. Não é muito científico, eu sei, eu querer provar um ponto a partir de experimentos. Na verdade, a metodologia científica nos diz que a gente tem que colocar ali os fatores à prova para depois chegarmos a uma conclusão. Mas pelo fato da minha trajetória e da minha caminhada, eu sei, pessoal, que nessa caminhada que a gente vai percorrer aí, eu mostrando para vocês, por exemplo, qualidade de imagem de uma 6D Mark II com uma 2470 topo de linha e uma T7, que é a câmera de entrada mais barata lá da Canon, eu já sei a resposta para vocês que não vai se justificar essa diferença aí de 6 vezes. A gente não vai ter fotos 6 vezes melhores. Na verdade, eu nem sei se a gente vai ter foto 20% melhores ali entre uma e outra. E é sobre todas essas coisas que eu quero falar com vocês. Também vou trazer aqui para dentro do canal, pessoal, a nossa queridinha Canon SL2, é uma das câmeras mais pedidas aqui para a galera. E já digo que vai ser a provável indicação que eu vou dar para quem está querendo uma câmera de entrada de muita qualidade. A gente vai falar sobre, na verdade, esses dois bichinhos aqui. Aqui a gente tem uma T7 e aqui a gente tem a SL2, mas isso vai ser temática para essa nossa continuação
aqui dessa série, que vai se propor a muito mais do que falar de equipamento, pessoal. A gente vai falar de fotografia em geral, eu vou falar sobre técnicas de flash, eu vou brincar com vocês nos programas de edição. A gente vai falar sobre lentes aqui também. Eu acho que vai ser muito bacana aí para quem está iniciando ter esse contato de uma forma diferente com os equipamentos. Bom, então eu vou começar falando aqui para vocês as principais diferenças que fariam, por exemplo, justificar para quem chegou num ponto ali que crê que precisa de uma full frame, talvez precise mesmo, porque o que me faria, por exemplo, investir 6.000 na câmera, ao invés de começar aqui com a câmera de 1.800 já com a lente. Aqui a gente estaria falando 6.000 da câmera sem lente, mais 6.000, por exemplo, de uma 24-70. Vou falar sobre isso para que vocês entendam quando e por que vocês deveriam fazer um investimento como esse. E no próximo vídeo dessa série, pessoal, eu vou analisar duas fotos feitas com as exatas mesmas configurações de luz, mesmas configurações de câmera, e daí a gente vai avaliar qualidade de imagem, a gente vai avaliar nitidez, a gente vai avaliar nível de contraste, a gente vai avaliar sensibilidade de ISO, que na verdade é o que a galera mais quer saber aqui. César, até quanto eu posso ir de ISO aqui com essa minha APS-C de entrada e até quanto eu posso chegar aqui com a minha 6D Mark II. E a gente já vai começar aqui, pessoal, falando uma coisa que é muito própria para quem começa a ter uma grande demanda de trabalho e, mais ainda, quem começa a trabalhar muito tempo com a câmera, seja ela pendurada no pescoço, seja ela pendurada no corpo por alguma alça ou alguma coisa parecida com isso, que é a questão da ergonomia. Isso é uma das coisas, pessoal, que poderiam fazer com que a gente se interessasse por uma câmera mais robusta, por uma câmera full frame, seja da Canon, seja da Nikon, seja da Sony, que a gente percebe que há sim uma diferença de ergonomia em relação às câmeras. Porém, pessoal, essa ergonomia só se justifica verdadeiramente quando a gente pega aqui e coloca, por exemplo, uma 24-70, que é uma lente que vai pesar o dobro dessa minha 50 1.4. Porque, por exemplo, aqui a 6D com a 50mm, ela já tem um bom equilíbrio. Com a 24-70, ela fica ainda melhor equilibrada, mas se, por exemplo, no meu início de carreira, como é o início de todos nós aqui, a gente vai começar com uma 1855, a ergonomia da linha Rebel da Canon, pessoal, mesmo se a gente pega aqui a SL2, que ela é menorzinha, a ergonomia com esses kits 1855 é maravilhoso, muito diferente, por exemplo, da ergonomia que eu tenho com a minha M50, que é inclusive a câmera que eu estou gravando esse vídeo. A gente tem aqui na linha Rebel com a 1855, todas as câmeras aqui possuem uma ótima ergonomia. O que vai acontecer aqui é que se eu colocar uma 24-70, uma 24-105, que são lentes mais pesadas, eu vou ter um certo desequilíbrio aqui no corpo e daí sim seria mais interessante eu trabalhar com uma câmera um pouco mais robusta. Mas é meio incompatível, por exemplo, a gente estar com uma Rebel e com uma 24-70. Na verdade, são duas coisas que dificilmente a gente vai ter que lidar. Então eu acho que a linha Rebel, ela tem a sua razão de ser, ela tem as suas lentes pensadas, inclusive as lentes APS-C da Canon, elas são menores, elas são mais leves do que as lentes que cabem tanto no APS-C quanto no full frame. Eu acho que nesse quesito aqui, então, pessoal, a questão da ergonomia, ela acaba não se justificando, porque cada uma dessas câmeras aqui tem a ergonomia pensada na continuidade do seu equipamento. Um quesito que daí sim a gente começa a pensar uma linha 80D da Canon, uma linha 77D, uma linha 2 dígitos aí da Canon mais o D, é a questão, pessoal, dos atalhos. Isso sim
começa a ficar mais interessante nas chamadas linhas profissionais da Canon. Eu digo linhas profissionais porque são linhas mais pensadas para quem fica mais tempo com a câmera, e por essa razão, pessoal, por exemplo, aqui na nossa 6D Mark II, a gente tem um conjunto de atalhos aqui nessa parte de cima aqui da câmera, que nos oferecem bons atalhos. Além disso, a gente tem um display aqui que é extremamente útil dentro de um evento. A gente tem aqui, pessoal, por exemplo, um dial que eu posso, por exemplo, num deles configurar a questão da minha abertura. No outro eu posso ajustar a questão da minha velocidade. Eu posso apertar no meu botão, o meu atalho aqui em cima de ISO, fazer esse giro aqui e ajustar o meu ISO aqui por cima. E sem contar, pessoal, na possibilidade que eu tenho de personalizar muitos desses botões aqui para, por exemplo, trabalhar com a minha compensação de flash, para trabalhar com a questão da minha compensação ali de exposição se eu trabalho no modo AV, no modo TV. Porém, galera, isso tudo vai acontecer depois de vocês trabalharem muito tempo com a linha Rebel e sentir assim, bah, seria tão bom se fosse mais fácil, por exemplo, eu mexer na parte de compensação. Porque aqui na minha 6D, por exemplo, eu deixo a minha compensação quando eu estou trabalhando no modo AV ou no modo TV, eu simplesmente deixo a minha compensação aqui no meu dedão, fica super fácil de fazer. Mas, pessoal, se vocês ainda nem começaram a fotografar os eventos, vocês nem vão entender muito bem a importância de elementos como esse. Um outro atalho que eu gosto muito aqui também é a questão dos pontos, do trabalho com pontos de foco. Eu que trabalho muito com foco pontual, eu navego muito em relação aos pontos. É muito interessante, a gente consegue personalizar e fazer essa navegação aqui na Canon diretamente por esse dial aqui. Eu sei que na Nikon é mais fácil nas linhas de entrada fazer essa personalização, então isso já acabaria não se justificando tanto. Ou, por exemplo, também, para quem trabalha nos eventos, ter um C1 e ter um C2. Esses dias até lá num dos nossos grupos da plataforma, o pessoal perguntou: César, lá no teu curso de aniversário infantil, tu mapeou duas zonas, uma parte que a zona seria 1600 de ISO e na outra 800. Existe algum atalho na câmera para a gente poder fazer essa mudança rápida? Olha só, essa já é uma dúvida de quem já está lá dentro da nossa plataforma, já está assistindo o curso específico de aniversário infantil, já foi fazer um aniversário infantil, já sofreu com essa mudança e daí entende, para isso que serve esse C1 e esse C2 que tem em algumas das câmeras. Pessoal, além disso, a gente poderia pensar também na questão de uma bateria. Aqui na linha LP6N da Canon, a gente tem uma bateria que tem o dobro de durabilidade aqui da sua linha Rebel. A bateria da T7 dura um pouquinho mais do que a bateria da SL2. Mas assim, povo, aqui vocês estão fazendo praticamente 500 fotos, aqui vocês fazem 1000 fotos. Mas se a gente for parar para pensar nisso, em algum momento da vida a gente precisa ter uma bateria extra. Então, na verdade, acaba compensando mais a gente pensar, bom, vou ter uma bateria extra, que é algo que é extremamente recomendável e é uma coisa bacana de se ter, do que eu pensar, eu preciso comprar uma câmera mais cara em função da bateria. E a coisa mais impressionante, pessoal, é o que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, que é a questão da diferença de qualidade de imagem, porque existe uma grande crença, por exemplo, que, olha, com uma câmera full frame eu vou trabalhar com ISOs altíssimos, com extrema qualidade. Isso realmente é possível de ser feito, desde que a cena seja iluminada da forma correta, é isso que eu vou mostrar para vocês na nossa próxima aula. Mas, pessoal, a gente está falando de diferença de ISO aí, por exemplo, se vocês pensam 1600 para 6400, a gente está falando de 2 pontos de ISO. É a mesma diferença de, por exemplo, vocês terem uma lente f4 2.8 e uma lente f2, ou vocês terem ali uma lente 2.8 para uma lente 1.4. O que eu estou querendo dizer com isso? Que vale muito mais a pena, por exemplo, vocês terem uma câmera Rebel
e terem uma lente de grande abertura que vai dar muito mais qualidade, esses 2 pontos de ISO na lente, que é uma forma natural de entrada de luz na câmera, do que mexendo na questão da sensibilidade do sensor, do que vocês pensarem numa câmera full frame porque vocês querem trabalhar com ISOs mais altos. Então, essa discussão eu vou fazer na nossa próxima aula aqui sobre essa questão de câmeras, mas vocês vão se surpreender muito com a questão ali da diferença de qualidades das câmeras, no sentido de vocês provavelmente vão esperar muito mais diferença de qualidade e eu vou provar para vocês por A mais B que essa diferença, quando a gente faz a foto certinha, com a nossa luz certinha, trabalhando com flash da forma correta, essas diferenças elas acabam caindo por terra. E daí, falando sobre isso, pessoal, vou fazer uma propagandinha rápida da nossa plataforma lá por assinatura, que vocês vão aprender a trabalhar com flash, trabalhar com edição, trabalhar melhor com a questão da captura, que eu tenho certeza que vai justificar muito mais do que vocês fazerem esse investimento em equipamento. A nossa plataforma tem planos lá a partir de R$ 20,90 por mês. Vou deixar o link também aqui na descrição. Mas é bacana a gente pensar nisso, nessa questão de formação, porque quanto mais vocês souberem, mais vocês vão saber qual tipo de equipamento que vocês precisam. E agora sim, para a gente finalizar realmente esse vídeo, eu diria que uma das coisas, e daí sim, talvez vocês possam dar uma balançadinha, que eu acho que o grande barato para mim da câmera full frame não é tanto essa questão dos atalhos, de ergonomia e tudo mais, mas é muito isso, é uma coisa muito minha. Eu gosto muito, por exemplo, de trabalhar com 35mm e eu gosto do 35mm dentro do full frame. Eu estou devendo um vídeo aqui de fator de corte aqui no canal. A gente não tem esse vídeo? Acho que não, né? Não, acho que a gente fez um vídeo sobre fator de corte. Não, acho que foi numa análise de lente 35mm. Não temos nenhum vídeo dedicado. Mas eu acho que é numa análise de lente. Acho que é no vídeo da 24 a gente faz. Mas a questão do fator de corte, pessoal, que tem inclusive aqui num vídeo do canal, creio que é no vídeo da 24mm Pancake, eu gosto muito de como o 35 se comporta e funciona dentro dos 35mm. Para quem não entende, está começando agora, não entende bulhufas do que eu estou falando aqui, o que acontece, pessoal, é que o nosso sensor full frame ele é um sensor maior do que o nosso sensor APS-C. O sensor ele vai registrar o nosso tamanho do frame, dizendo isso bem a grosso modo. Então, o que significa? Eu coloco uma lente 35mm num full frame, ele vai me pegar como o sensor é maior, entra a lente e ela vai ocupar completamente esse sensor, os 35mm. Quando eu coloco então aqui a minha 35mm numa câmera APS-C, como por exemplo é a nossa linha Rebel, antes eu tinha um sensor desse tamanho, agora eu tenho um sensor que ele é menor. E daí o que acontece? Eu perco toda essa área aqui que o meu outro sensor tinha como abarcar isso. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essa questão mais técnica, mas isso na prática, pessoal, faz com que, por exemplo, seja muito mais confortável a gente usar a boa e velha 50mm, a famosa cinquentinha, que muita gente recomenda como a primeira lente aí de vocês, mas normalmente essa cinquentinha ela vai se comportar em termos ali de tamanho do quadro como uma 80mm numa câmera APS-C, que já não é uma distância tão confortável, ou seja, eu coloco a 50mm, eu tenho um quadro muito apertado para trabalhar, eu tenho que andar muito com essas 50mm. Então isso é uma coisa bacana de uma câmera full frame, porque eu vou fazer com que a minha cinquentinha ela funcione
como uma verdadeira cinquentinha, que é uma distância, eu estou dando uma olhadinha aqui, que é uma distância que eu gosto bastante também de trabalhar, inclusive aqui no canal, quando a gente grava muito vídeo com 50mm, e tem um vídeo muito legal aqui no canal, guia de compras de lentes, é legal para quem está começando aí também, dá uma olhadinha nessa parte aí, nas diferenças de milimetragem das lentes. Eu falo sobre o grande angular, sobre as lentes normais, sobre a teleobjetiva. Mas enfim, galera, a nossa conversa está se estendendo muito aqui e eu ainda não vou dar o veredito aqui deste vídeo, porque eu quero que vocês vejam com os próprios olhos se é equipamento de 2 ou de 12 mil, se vale a pena a gente fazer esse investimento, para que a gente precisa fazer esse investimento. Mas eu já digo para vocês o seguinte, vocês estão começando na fotografia agora, peguem a câmera que vocês tiverem. Se vocês forem comprar uma câmera nova, invistam aí numa SL2, é uma recomendação que eu vou dar para vocês, é uma câmera que custa mais ou menos uns 2.200, 2.100 com a nossa amiga lá, a Rosana Cardoso, e vocês estarão extremamente bem servidos. A gente vai fazer review dessa câmera aqui, com essa nova 1855, tem muitas coisas para falar, estou gostando muito do que eu estou vendo dessa câmera, mas enfim, estou me estendendo aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de dar uma conferidinha lá no nosso Instagram, não esqueçam de dar uma conferidinha lá nas nossas plataformas de cursos. E se vocês não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam aí no canal que a gente vai ficar extremamente feliz. Tá legal? Então, meus queridos, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.